Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech. Mesmo hoje vou fechar as inscrições. Se quiser uma vaga nessa jornada do Hackeando Backup, hoje, último dia lá em coca.tech/backup. Mas ainda assim, tô aqui no seu programa mais que diário sobre tecnologia com Dojo, Assange, Alex Espian e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E agora a gente tem um dojo, o dojo.cocatech.com.br. Já mandei e-mail pros patrões avisando. E foi engraçado isso. Mandei 8 horas da manhã. É uma área exclusiva, mandei os convites e eu vejo quando os convites foram aceitos. Aí eu tava lá olhando. Aí deu uns 10 minutos, 20 minutos, nada. Eu falei, ué, o pessoal tá dormindo. Aí 8h40, um Coca lá de Brasília que eu conheço. Não tô conseguindo, clico aqui. Não aceitar convite, não acontece nada. Aí eu fui testar e é verdade. E curioso que eu tinha testado antes de mandar o e-mail, foi o tempo de mandar o e-mail que estragou. E aí fiquei tentando entender o que era, não descobri, mas voltou a funcionar. Inclusive, se você recebeu o e-mail pela manhã e não conseguiu aceitar o convite, tenta de novo, que agora vai estar funcionando. Aí lá pra meio-dia, foi no Instagram, no WhatsApp, várias mensagens. Como é que é o comportamento? Eu mando um convite por e-mail, talvez ali no e-mail tivesse um no reply, um não responder da vida, como quem mandou o e-mail. Aí a pessoa vai lá, não consegue e vai pro WhatsApp, vai pro Instagram. De novo, tem a questão ali do e-mail, o no reply, o não responder. Mas por outro lado, eu mandei um e-mail avisando que eu ia mandar o e-mail. Então, tô mandando e-mail pra você, abre aí. E poderia responder por aquele, mas ficou uma leitura de que hoje, quando a gente quer falar com alguém, a gente não usa mais e-mail, né? A gente tem um canal direto de comunicação. Curiosa a maneira que a gente lida com isso. Não teve nenhum inbox de Facebook, eu acho que eu não vi. Bem que eu não fui no Facebook, eu acho não. E é uma das vantagens, né? Falando de Facebook, é uma das vantagens. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, né? A coisa do Facebook, os grupos do Facebook. A maior vantagem que eu via era que, enquanto o Facebook existisse, aquele conteúdo estaria ali. Nenhum juízo de valor. Eu acredito que, como produtor de conteúdo, eu tenho que estar presente onde a galera está presente, nas plataformas que a minha audiência está presente. Dito isso, agora tem um dojo para os patrões. Aliás, eu pensei em reinstalar. Eu tenho essas manias, né? Eu guardo a coisinha, tem que iniciar direitinho. Aí eu fiz os testes. Quando já tava tudo testado, falei, não, agora já tô entendendo aqui a plataforma. Aí eu não gostei do nome, porque eu tinha criado o patrão, né? Eu acho bonito o patrão.cocatech.com.br, mas depois começou a fazer todo o sentido pra mim, até por interação, pra trazer a galera também dos hackeando, dos mestres, trazer os hackers e os mestres. E eu falei, pô, patrão não fica legal, não combina. Aí veio essa ideia do dojo.cocatech.com.br. Então é uma área exclusiva pros patrões, pros hackers, pros mestres, para quem acompanha Coca-Tech, mestre do Mac, mestre do iOS, para quem acompanha mais de perto, mais junto essas iniciativas. Como vai funcionar? Não sei. É um acesso mediante convite, eu envio o convite, por isso, né, que eu tive que mandar o e-mail avisando que eu vou mandar e-mail, se não chega lá uma coisa, né, sem avisar. Eu salpiquei algumas categorias nesse exato momento. Tem a categoria Mac, a categoria iOS. Isso é outra coisa de toque que me incomoda, né? Eu falei do patrão ali, não cabe com os hackers e os mestres, então tem que mudar de virar dojo. Outra coisa que é isso, Mac e iOS. Eu me refiro ao universo Mac como Mac, e aí é macOS, é o MacBook, é o iMac, é um ambiente Mac. E o ambiente iOS, como iOS, iPhone, iPad, entra Apple Watch, tvOS, eu misturo os sistemas operacionais com os dispositivos. É que na minha cabeça, esse Mac e iOS está representando, vamos chamar aqui, uma velha computação, aquela computação de PC, como diria Steve Jobs, e o iOS essa computação mais moderna, mais touch. Então, separa isso na minha cabeça. Eu pensei em categorizar de uma outra maneira. Eu pensei em categorizar em hardware, software, mas achei que ficaria muito burocrático. Então tem essas duas categorias. A ideia é que no Mac aborde tudo aquilo de Mac, no iOS aborde tudo aquilo de iOS. Criei também uma categoria Android, também uma categoria dispositivos. Todos esses nomes podem mudar, né? Qual é a ideia do Android? O Android é abarcar o universo Android. Aí entra Android Auto, Android
Android TV, Android Wear, tudo de Android em dispositivos. Não é a junção dessa coisa toda. Em dispositivos, o que eu pensei, péssimo nome, né? Tem que arranjar um nome melhor. É a ideia de outros dispositivos, talvez seja esse o lance. Né, você tá pensando em comprar, fazer automação da sua casa. Quais são o que você deveria levar em conta? O que você tá pensando em comprar? Quais são os seus sonhos de consumo? Poxa vida, eu tô aqui pensando em comprar um Kindle, não sei aqui, se eu compro aqui esse, ou se eu compro aquele outro. Falar de outros dispositivos. Se é uma área, de repente, para falar de compra e venda. Pô, tô aqui vendendo meu Mac aqui, ele é de 2015, tá assim, e quanto é que vocês acham que vale? Mas isso são só ideias, o que vai determinar, de fato, são vocês usando. Tem uma outra categoria, é livre, e aí é livre mesmo, é a coisa mais solta. Quando tiver algo que não se encaixa nas demais categorias, ó o toque aí, de novo, ativando. Tinha uma categoria uncategorized, né? Aquela coisa, né, de sem categoria. Me incomoda esse negócio. Aí eu sumi com o uncategorized, sumi com essa não categoria. E aí, na hora que você some, o carinha fala, mas garante que não tem nenhum post lá dentro, senão vai dar ruim, hein? Tem que apagar todos os posts e depois você apaga essa categoria. Eu, né, como sou bom mandado, falou, eu faço. Aí, ó, né, não tem post, apaguei. Só que tinha um post, o post de boas-vindas, que era fixo, ele tava na categoria e como é fixo, ele não é um post especial, ele não aparecia dentro da categoria. E aí a categoria ainda aparece em alguns casos. Ficou meio... Aí eu criei um outro post, aí eu trouxe de volta a categoria sem categoria, criei um post pra ver se eu conseguia apagar ali, limpar tudo. Aí ficou, vamos deixar quieto aí. Não tem mais lambancinhas ali, mas deixa quieto. Agora, no momento que eu tô gravando, eu criei uma outra categoria, que é o hackeando a privacidade, para as coisas de privacidade. E aí, o que eu tô pensando em fazer? Os hackers da privacidade, eles vão ter uma visão dessa categoria e os patrões vão ter outra visão dessa mesma categoria. Eu tenho esse controle de acesso. Então, vai ter uma área em comum, você entra lá, vai ver as coisinhas, mas os hackers vão ver outras coisas e o patrão vai ver uma outra coisa. Mas talvez isso complique. Então, a gente pode tirar, tem também uma categoria de feedback para você dar, onde eu faço, olha, dá sugestão aí de categorias, o que a gente pode colocar aqui dentro. Eu quero criar um Fale com Coca também. Eu quero fazer as votações de pauta para os patrões. O que sabe? Essa semana aqui vamos falar disso, tem tudo isso aqui para falar. O que você quer que eu fale essa semana? Avisar das gravações ao vivo, enfim, esse é o panorama. Tem aplicativo para você instalar, você recebe notificação, aviso por e-mail, você marca lá, eu quero receber as notificações, você vai receber as notificações por e-mail, você pode até responder por e-mail, tem um botão de responder, eu ainda não coloquei esse botão de responder, vai que dá ruim aí, eu deixar a coisa ir crescendo, mas tem essa opção, e mais uma vez aos patrões, muito obrigado. Não recebeu o convite, qualquer problema, pode mandar e-mail, de preferência por e-mail, porque o e-mail é quando eu tô na vibe, é quando eu tenho todos os recursos na mão, você manda um direct, então, tô aqui no meio da rua, comendo um negocinho aqui, olhando meu Instagram, vou te dizer que eu vou acabar esquecendo aqui, ó, o negócio, manda por e-mail, que é mais garantido. E já que tô aqui, já falei demais, vamos passar direto pro cast. Coisa mais importante, acho que aconteceu nessa leva, desde que a última vez que a gente se falou, foi o Julian Assange sendo preso. Julian, do Wikileaks, ele tava faz 7 anos, desde 2012, ele tava na embaixada da Venezuela, em Londres. Se você nunca viu um filme do Julian Assange, do Wikileaks, tem o Quinto Estado, Fifth State, com o Cumberbatch, tem vários filmes falando do Julian Assange, e pra você entender esse panorama, a gente precisa de pessoas como ele, pessoas como o Snowden, claro que também tem fake news, quando ele foi preso, uma série de documentos do Wikileaks foi pra internet, e aí num deles voltou uma história de 2008, uma história já antiga, dizendo que o Steve Jobs, ele teria AIDS, não era câncer, aí mostra um exame médico que não é verdade, isso ressurgiu, até a empresa que fez o exame só passou a existir em 2006, e a data do exame é 2004, então tem todo um trabalho de apuração quando você tem uma Wikileaks da vida, não é simplesmente você pegar aquela informação e tornar disponível, isso é um pouco do papel que faz o jornalismo, mas a gente precisa, se não tivesse um Snowden, a gente não saberia das coisas que estão acontecendo. Se hoje a gente sabe, por exemplo, a gente agora sabe que a Amazon, o Alexa, os funcionários escutam os pedidos, e é óbvio que escutam, porque precisa fazer aprimoramento. Do ponto de vista técnico, precisa ouvir. Você vai levar o seu computador lá pro reparo, aí a pessoa vai lá, faz o reparo, peraí, deixa eu ver se o HD tá funcionando. Vai ter que ligar a sua máquina, vai ver os arquivos, vai ter que abrir um ou outro para ver se não tá corrompido. A gente pode pensar em maneiras disso não acontecer, mas na prática é o que acontece. Você pode até ter uma maldade
em cima desse processo. Vamos ver ali a pasta de fotos, vamos ver o que tem na parte de fotos, vamos ver se tem alguma pastinha escondida. Aí é uma outra história, mas é óbvio que as pessoas leem, que tem uma supervisão humana. Isso me lembra muito o Evernote, que falou, galera, vou dar uma olhadinha nas notas de vocês pra eu poder melhorar o serviço, hein? Não, cadê a privacidade? É aquela coisa, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. A gente até tá com um novo Evernote pro Gmail add-on que eles anunciaram. Então a gente precisa de um Snowden, precisa de um Julian Assange, precisa de alguém também que supervisione a Wikileaks de alguma maneira, né? O quinto estado. Você tem o quarto estado, que seria a mídia, né? O quarto poder, e o Wikileaks fazendo esse papel de quinto poder. Então tem uma relação. Óbvio que a gente tá no início desse processo, um Snowden da vida, e qualquer pessoa que fizer isso com os Estados Unidos é traição. O Snowden tá lá na Rússia, quietinho, não tá mexendo muito com ninguém, fazendo, né? O Julian Assange andava ali futucando, ainda tava aguerrido, ainda tava briguento. Se você for ver os filmes, você até vê esse espírito guerreiro, ou talvez conturbado, aí tira a sua interpretação, mas é uma questão de tempo. Se o Snowden ficar lá quietinho, né, talvez façam vista grossa, mas vai chegar um momento, daqui, sei lá, 50 anos, uma hora ele vai dar um mole, uma hora vão pegar o Snowden e talvez até perdoem. Mas, né, se você tira uma casquinha do Alpha Líder, o Alpha Líder, né, tem que se posicionar. O mundo é assim, né? Não dá. Documentos são secretos são vazados. Pô, valeu, obrigado aí por você vazar esses documentos secretos. Pra gente aqui que não colocou esses documentos em sigilo, é bom de saber informação, transparência, acesso, saber que a gente tá sendo monitorado. Por outro lado, né, aqueles que estão sendo monitorados, né, podem se proteger tendo acesso, sabendo dessas informações. Um exemplo daquele vazamento de dados que não é vazamento propriamente tal, né? Entra naquela categoria de erro, não é negligência. Instagram saiu mostrando stories pra quem não deveria. É um baita complicador, que nem o iPhone no FaceTime deixar o áudio vazar antes da pessoa atender, né? Imagina, esse cara é chato aqui, vou ter que atender ele, peraí, né? Coloco umas situações de constrangimento, mas não consigo ver nesses casos negligência. Teria tido um vazamento aqui no SUS do Brasil, mas o Ministério da Saúde falou que não vazou nada, mas ainda assim encaminhou pra Polícia Federal. No palpite, é bem provável que isso seja verdade, é bem provável que sim tenha vazado, porque na verdade a informação ela não estava muito bem protegida. Você conseguia pinçar as informações se você soubesse o caminho, que foi exatamente o que o hacker fez. Ali por aquele caminho saiu pinçando as informações. Então, do ponto de vista, aquela tal fake news, né? Foi vazado? Não foi vazado, né? O comportamento é assim. Você vai na varanda e tira uma foto do seu vizinho. Foto vazadas do vizinho. Não, né? Enfim, mas oficialmente o Ministério da Saúde falou, olha, a gente olhou ali os dados, mas tem dado ali que não tá na nossa base, então não veio da gente. Vale ressaltar que no caso das conversas ouvidas pela galera da milhares de funcionários que ouvem a Alexa, tem dado sensível, tem dado bancário, tem informações de crime que a Amazon diz, fica quieto aí, não fala nada, senão a galera vai parar de querer usar a Alexa. Por sua vez, a Amazon oficialmente falou, olha, a gente até ouviu, mas é uma amostra bem pequenininha assim, né? E única exclusivamente para melhorar a experiência do usuário. Que mais de segurança? O Google tá com um novo mecanismo de autenticação, 2 passos, através do Android. Você quer entrar no site e você tá com Android, tá com Bluetooth com o seu computador, seja macOS, seja Windows, Chrome OS, e aí você autoriza pelo aparelho e libera. É uma autorização local via Bluetooth. Não é um botão que você aperta e libera via internet. Também a gente acha que o Google Plus morreu, mas não, ele volta. Tem o Google Plus para empresas, que é o Google Currents. A ideia é alimentar o feed da empresa, fazer com que os funcionários saibam o que tá rolando dentro da empresa. Os posts da diretoria, né, do presidente, dos fundadores ficam em destaque. Há mais uns aninhos aí e morre. Por isso que você vê os investidores, os anjos, apostando muito em cima de startup de seguranças. Tem a grande aposta, né? Todo mundo falando do Uber, né? A bola da vez agora por causa do IPO. Até reformularam o Uber Eats para que você tenha o tracking mais aprimorado, acompanhar o andamento do pedido, facilitar para você cancelar. A Kaspersky achou o Taj Mahal, só achou em um lugar, só identificou o Taj Mahal em um lugar, mas são 80 malwares. Faz espionagem corporativa, achou numa embaixada num país asiático. E até recomendou a solução dela, então a gente tem que olhar aqui com cuidado. Essas coisas sim existem, essa coisa mais sofisticada, quando tem interesse, pode até ser feita sob demanda para dificultar a identificação. Tava em funcionamento aí pelo menos 5 anos, que log, gravava áudio, e até na impressora. Pegava os arquivos quando você espetava um USB. E eu já falei demais hoje, vou ficando por
por aqui. Só lembrar coisa boa. A Apple, ela colocou um passo extra na hora de você fazer uma assinatura. Olha, tá assinando aqui mesmo. Se você quiser cancelar, você vai lá nos ajustes e você pode cancelar. Bom lembrete. Vou até dar a dica aí. Vai lá agora, pega o teu iPhone, vai lá agora. Vê as assinaturas que você tem. Vê se você não tá pagando aí por uma assinatura que de repente você nem lembrava que tinha. E lá na Europa, então eu vou ficar de olho na Apple para saber se ela entrou naquele caso de tipo o Google, que privilegiava o seu próprio conteúdo. Se a Apple não tá se privilegiando ali num esquema de trust dentro da App Store. E por último, falar da Disney, que falou sobre o seu serviço de streaming Disney Plus. Apple TV Plus, Disney Plus, $7 por mês. Chega no final do ano, 12 de novembro, assinatura anual, 70 tramps. Se você considerar que a Netflix tá 13 dinheiros, né, 7 tá interessante. Conteúdo 4K, e é o conteúdo Disney, o conteúdo tá na moda hoje, né, o conteúdo Marvel. Vai ter os filmes, as séries que a gente já conhece, vai ter o conteúdo próprio, exclusivo pra plataforma, coisas baseadas em Star Wars. Vou te falar que eu achei o preço convidativo por 7, mas é aquilo, né? Vamos colocar baratinho, conquistar mercado, usando a realidade americana, usando a realidade da Netflix, o preço não assustou. Deve chegar no Brasil só no final de 2020, ao menos essa é a data prevista para América Latina. Chefão, o Bob Iger, falou que vai continuar no conselho administrativo da Apple, mas vai ficar ali de olho, né? Quando entrar em conflito, aí ele sai. Ele disse hoje que o Apple TV, essa iniciativa de TV da Apple, é bem pequena, eles praticamente não discutem essas coisas, e quando discute ele, né, sai fora. E assim, saindo fora também, mas não por completo, tô lá presente em dojo.cocatec.com.br. Se escreve sem acento, dojo, mas a pronúncia deve ser dojo, mas a gente acaba falando aqui no Brasil dojo, e América Latina fala dojo, o japonês é dojo. Tonifica os dois O's. Excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.